Meus queridos, bom dia. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para os nossos estudos aqui no livro de Gênesis. E como eu havia dito desde o início, nossa intenção é caminhar bem lentamente sobre esses textos, tentando entender ponto a ponto aquilo que Deus quer nos ensinar. E a gente vai gastar esse tempo na presença do Senhor, gastar esse tempo olhando para a palavra de Deus de forma a tentar entender o máximo que a gente puder da revelação. E a revelação é algo que Deus fala a cada um de nós. É um momento em que a gente pode estar juntos, debruçando em cima da palavra de Deus e então ouvindo aquilo que o próprio Senhor vai falar ao coração de cada um de nós. Antes de a gente iniciar o estudo de hoje, eu convido cada um de vocês agora, onde vocês estão, pararem um pouco, aquietarem o coração, e nós vamos falar com o nosso Pai Celestial, pedindo a Ele que nos oriente, que nos conduza, que nos clareie o entendimento, de tal forma que a gente possa entender de forma muito clara, de forma muito cristalina a sua palavra. Vamos orar? Agradecemos, Deus Santo, por mais este momento tão precioso que o Senhor tem reservado. Deus, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor e te suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale aos corações de cada um de nós, Pai. Teus servos que aqui estamos agora, diante da Tua palavra, reunidos, ó Deus Santo, prontos para ouvir a Tua voz, prontos para aprendermos mais e mais a Tua palavra, ó Deus Santo, e, acima de tudo, prontos para sermos ensinados, para sermos tratados, para sermos moldados pelo Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Toma cada um de nós aqui nas Tuas santas mãos. Haja com poder e graça, Pai, em cada vida que agora está ouvindo-nos neste instante, Pai. E que cada um deles, assim como as suas casas, sejam abençoadas pelo Senhor. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu havia dito, vamos seguindo aqui o nosso estudo no livro de Gênesis. E na semana passada, nós vimos com detalhe ali aquele momento da criação da mulher, a mulher como presente de Deus para o homem, e daí a consequente instituição do casamento. Vimos também a origem do mal e a entrada do pecado na história da humanidade. Daí em diante, iniciou-se um processo de deterioração da condição do homem e Deus. A partir desse momento, iniciou também o processo de restauração do homem. Vale dizer que, como a gente já disse lá atrás, não é algo que tenha pego Deus de surpresa, mas é como Deus está na eternidade. E na eternidade o tempo não passa, o tempo passa para nós. Então, para nós, dá a entender que a partir daquele momento, Deus então começa o processo de resgate, de restauração. Mas nós já vimos que o plano de Deus é eterno e desde a eternidade Deus já tinha designado todas essas coisas, né? Então, no nosso plano aqui do tempo, o primeiro passo relatado em Gênesis é que ele foi ao encontro deles, do homem e da mulher, num ato de amor e graça, né? Mas o homem e a mulher não entenderam essa ação de Deus, não perceberam o erro que tinham cometido e tentaram se esquivar da responsabilidade de suas ações, empurrando a culpa para o outro. Vale destacar que essa é uma característica de nós, seres humanos. A gente nunca pode olhar para o texto bíblico e entender que é algo que aconteceu lá e que se eu não estivesse lá seria diferente. Ou que, melhor, se eu estivesse lá seria diferente. Não. Aquilo ali é o relato de nós, seres humanos, né? E aí nós vimos que Deus, ao caminhar em direção ao ser humano para poder tentar trazê-lo à memória aquilo que ele tinha feito, tentar fazê-lo enxergar daquilo que ele tinha feito, diz o texto lá em Gênesis 3, versículos 9 a 13,
que nós lemos também na semana passada, mas eu vou trazer aqui de volta só para a gente pegar o fio da meada. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. É interessante que esse primeiro relato aqui, eu queria que a gente prestasse atenção naquilo que Deus está fazendo. Quando ele pergunta: onde estás? E ele chega e pergunta para Adão: onde estás? Ele não está querendo saber onde Adão está, porque Deus vê tudo e Deus sabe de tudo. Mas a profundidade dessa pergunta foi maior do que o homem podia ter imaginado. E que ecoou na história e chega até nós. Quando nós pecamos, Deus também nos pergunta: onde está a perfeita imagem dele que foi colocada em nós? Mas assim como na maioria das vezes nós não percebemos e não entendemos o que Deus está nos dizendo, Adão também naquele momento não percebeu. E ele não entendeu nem a profundidade, nem o completo significado dessa pergunta. A pergunta que Deus fez a Adão tem esse objetivo: fazê-lo pensar sobre as consequências do seu ato numa dimensão maior do que ele podia imaginar. Ele, com o pecado, e nós também da mesma forma, maculamos a imagem e semelhança de Deus pura e perfeita que foi posta nele lá naquele momento da criação e que também nós temos. E que agora, por conta do pecado, está corrompida. Mas Deus deu outra oportunidade de arrependimento para Adão. Ele fez outra pergunta. É como que tentando trazer a Adão à consciência daquilo que ele tinha feito. Quem te fez saber que estavas nu? Ou em outras palavras, como você perdeu aquela inocência que vocês dois tinham? Deus está mostrando, então, através dessa pergunta, a consequência, a primeira consequência visível do erro de Adão, chamando a uma reflexão, para que ele percebesse, então, a dimensão do seu erro. Pois junto com a perda da inocência, veio também o sentimento de culpa e de medo. Deus deu a Adão duas oportunidades para que ele pudesse, então, confessar o seu erro, mas Adão não se deu conta do que Deus estava fazendo. Ele também não percebeu nem a gravidade do seu erro e nem assumiu a responsabilidade pelo que tinha feito. Mas tão somente como resultado do seu estado pecaminoso, ele transferiu a responsabilidade para sua mulher e ela também fez o mesmo. Da mesma forma como nós fazemos hoje. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Nós agimos assim. A gente dificilmente assume a responsabilidade pelos nossos próprios erros. A gente fica sempre transferindo a responsabilidade dos nossos atos para as outras pessoas. Transferindo a responsabilidade dos atos para as outras pessoas, né? E isso faz com que a gente nunca entenda o que está acontecendo. A gente não tem a dimensão exata do que está acontecendo. E aí, esse processo de culpar o outro é algo que a gente assume como papel e a gente acaba impedindo a ação de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele nos conduza nesse processo. Ao invés de ficar tentando jogar a culpa em cima dos outros, assuma a responsabilidade. Eu errei. A culpa foi minha. Eu é que sou responsável pelos meus atos.
Então, esse é o primeiro grande ensinamento que a gente precisa tirar desse processo aqui, foi o que Deus tentou fazer ali, naquele momento, com o homem e com a mulher, né? Mas diante das desculpas deles, dadas pelo homem e pela mulher, Deus então pronunciou o justo juízo para cada um deles. A serpente foi decretada a sua destruição. A sua cabeça seria esmagada pelo descendente da mulher. E aqui eu quero trazer uma pequena reflexão aqui. Vocês podem perceber no texto bíblico que Deus não pergunta nada para a serpente. É importante a gente entender que Deus criou o ser humano com as suas características, e Deus criou uma outra raça, que são a raça dos anjos. Ao ser humano, Deus deu a oportunidade do arrependimento e a oportunidade da redenção, e é isso que ele está fazendo com Adão agora. Mas aos anjos, não. Porque eles têm uma visão completa de todas as coisas. Eles também estão lá na eternidade com Deus. Eles enxergam a total, todas as consequências dos seus atos. Eles não estão limitados no tempo como nós estamos. Então, quando o anjo ele peca, como nós vimos lá que a serpente é o diabo, né, que pecou, ele não tem oportunidade de arrependimento, porque aquilo foi uma decisão completa, como se fosse uma apostasia total e completa. Por isso que diante da atitude da serpente ali com o homem, Deus então define, decreta a destruição da serpente, né? Onde ela seria então, a cabeça dela seria esmagada pelo descendente da mulher. A mulher, Deus castigou com dores quando fosse dar à luz, e também mostrou a ela que a consequência do seu pecado traria a deterioração da qualidade da relação com seu marido. Então ali nós vamos ver a primeira consequência, a primeira dor. Toda vez que a mulher sentisse dor no parto, ela então estaria lembrando da sua condição de pecadora. E a relação com o marido ela ficou prejudicada, e nós vamos trabalhar um pouco mais isso adiante, né? Ao homem foi imputada a responsabilidade pela maldição a qual a terra tinha sido submetida. Nós lemos lá no capítulo 3, versículo 17, que maldita é a terra por causa do homem, né? Então, por esse motivo, a terra agora produziria também espinhos e ervas daninhas. E por isso, o homem teria dificuldade em obter o resultado do seu trabalho. O fruto desse trabalho viria, mas com dores, com suor, com fadiga e também coroado de insucesso às vezes. E finalmente, ele voltaria ao pó, pois do pó fora tomado. Mesmo diante de todas essas coisas, mesmo diante desse decreto, Deus ainda se coloca ao nosso lado para lutar as nossas lutas e vencer as nossas batalhas quando nós optamos por seguir quando nós optamos por seguir os seus caminhos, quando a gente escolhe seguir os caminhos do Senhor. Podemos ler lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 21 e 22, e aqui Paulo vai dizer de uma forma muito clara, muito bonita, né? E lembrando desse momento, esse momento ali do pecado do homem. Diz lá o texto: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E ele continua ainda nesse capítulo, dizendo o seguinte: assim também está escrito, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O último Adão é Cristo, né? Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Primeiro, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem
do celestial. Então aqui, é importante a gente observar aqui o ato de graça de Deus. Quando ele criou o homem e o homem não conseguiu caminhar naquele caminho que Deus tinha estabelecido. É importante a gente entender, eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante também, é importante a gente entender que a intimidade do homem com Deus era total. Total. Então não existia problema de entendimento, não existia dificuldade em enxergar aquilo que Deus queria. Era o próprio Deus conversando com o homem dia a dia. Então, quando acontece o pecado, Deus trata com rigor, porque o homem não tem desculpa de falar que não sabia, ou que não conhecia, ou que não entendia os planos de Deus. Foi por isso, então, que Deus decretou esse juízo sobre o homem, porque eles tinham um entendimento claro diante daquilo que Deus tinha colocado para eles ali no jardim, né? E aí, nós vamos começar agora a ver um pouco mais detalhes, a deterioração do homem, das suas relações de uma forma geral, por conta do pecado, né? O homem e a mulher estavam diante das consequências ali dos seus atos, de suas decisões e de suas escolhas. Agora eles começam a enxergar, então, a dimensão do resultado da desobediência. Como consequência prática e imediata do pecado, depois do medo, da culpa e da vergonha, a mulher que tinha sido identificada como parte do homem e por isso fora chamada de varoa, como vimos acima, né? Agora era vista por Adão como sendo outra pessoa e com outra função. Primeiro, Adão, antes de pecar, naquele momento poético que a gente viu, ele, com entendimento perfeito, claro e limpo, por conta da sua relação de intimidade com Deus, ele olhou para a mulher e a tinha visto como osso dos meus ossos e carne da minha carne, e aí deu o nome dela de varoa. Agora, com sua identidade alterada e manchada pelo pecado, ele a vê como mãe de todos os seres viventes, ou mãe de todos os homens, né? Ou todos os seres humanos, ou mãe da humanidade. E por isso, o seu nome então agora seria Eva. Então, olha só o que diz lá em Gênesis 3:20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então veja bem, lembra que eu falei com vocês que Adão tinha recebido o mandato de Deus para dar nome a todos os animais? E aí eu falei sobre aquele momento em que ele olhava, percebia, ele transportava o seu sentimento para palavras, ou transferia o seu sentimento para palavra, e aquela palavra era o nome do animal. E ele fez isso, então, com Eva e a chamou de... Perdão, ele fez isso com a mulher, no momento em que Deus entregou, e a chamou de varoa. Agora, ele de novo olha para a mulher e, de novo, ele dá nome a ela. Então, ele deu o primeiro nome no primeiro momento, e agora ele dá outro nome no segundo momento. Então, esse segundo nome agora, respeitando ainda o mandato que Deus tinha dado, mas ele a vê diferente. A vê diferente. Antes, eles eram um, com a mesma visão, com o mesmo entendimento, compartilhando a mesma missão. Agora, por causa do pecado, eles se veem como duas pessoas distintas com propósitos distintos. E, meus queridos, esta é a raiz das disputas e problemas e conflitos da vida a dois. A identidade de uma só carne, que é o ideal de Deus, que é o que Deus tinha estabelecido ali no paraíso, agora estava manchada pelo pecado. Homem e mulher, então, começam a trilhar caminhos diferentes. Mas Deus em seu infinito amor, não permitiu que o homem vivesse nesse estado de pecado eternamente. Por isso os colocou fora do jardim. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Deus olhou para o homem, vamos ler o texto primeiro, depois eu faço as colocações, né? Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor a Deus: eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Presta bem atenção aqui, meus queridos. Como Deus percebeu a deterioração do homem na sua condição agora, com o pecado manchando a imagem de Deus nele, Deus então, em seu infinito amor, e aqui mais um ato de graça, da graça de Deus, ele não permite que o homem viva eternamente nesse estado. Estão percebendo isso? Deus não permitiu que o homem vivesse eternamente nesse estado. Por isso é que ele tira o homem do jardim do Éden, para que ele não lance mão da árvore da vida e viva eternamente. E agora, fora do jardim, perdendo as bênçãos, ele vai ter a oportunidade de voltar. E é aí que está o segredo da redenção. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Mas é preciso entenderem, né, que a redenção é exatamente o trazer o homem de volta a essa situação aqui do paraíso, que é algo que a palavra de Deus promete a cada um de nós, né? O homem, então, naquele momento ali, ele tinha sido trazido por Deus para uma terra maravilhosa, onde Deus era a provisão. Lembra que eu falei com vocês? O homem foi criado no campo, e ali no campo ele não tinha todas as coisas ainda, então Deus o trouxe para a terra prometida. O Éden é o lugar que Deus tinha desenhado para o homem, onde Deus mesmo era a provisão. Ele tinha preparado tudo para o homem, onde o seu trabalho seria apenas cuidar do que Deus tinha feito ali e usufruir das bênçãos que tinham sido colocadas ali para ele. O trabalho do homem, então, seria cultivar e guardar como bom mordomo a criação de Deus, guardando essa aliança, a primeira aliança de Deus com o homem. Mas o homem não cumpriu a sua parte nessa aliança. Por isso, então, ele perdeu esse privilégio e foi lançado de volta ao campo de onde fora tomado. O que antes poderia ser simplesmente usufruído como graça de Deus, agora dependeria de muito esforço e sofrimento para ser obtido. Antes Deus lhe dava todo o sustento, regado das mais ricas bênçãos, agora a terra amaldiçoada produziria também espinhos e ervas daninhas, e o homem teria que trabalhar com suor, fadiga e sofrimento para ter o seu sustento. E a gente pode entender esses espinhos e ervas daninhas como os problemas. Os problemas que nós temos no dia a dia. As lutas, as dificuldades, o insucesso, o cansaço, o desânimo às vezes, tudo isso são as ervas daninhas, consequência do pecado. Os espinhos que a vida nos traz, consequência do pecado a todos nós. Então, quando alguma coisa nos acontece, nós podemos ter a certeza absoluta, é porque nós estamos numa terra que foi amaldiçoada pelo pecado, e a gente paga o preço disso, do pecado que está em nós. Mas Deus continua sendo bondoso e maravilhoso, e Ele não nos deixa sozinhos. Assim como Ele foi ao encontro do homem, com graça e com misericórdia, ali no jardim, e primeiro vestiu, depois tirou ele de lá para ele não viver eternamente nessa condição, né? Conversou com o homem, tentando fazer ele enxergar o seu próprio erro. Ele também vem ao nosso encontro hoje. Ele também luta por nós, porque Ele nos ama. Mas Ele luta por aqueles que querem andar nos caminhos dEle. Olha o que nos diz o texto lá em Isaías, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, e é muito importante a gente entender isso, meus queridos. Muito importante. Isaías 49, 24 e 25 diz o seguinte: quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte os seus prisioneiros? Mas o Senhor diz: os cativos dos guerreiros serão libertos,
e o despojo dos tiranos será tomado, pois lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Essa é a promessa que Deus dá. Ele está dizendo assim, olha, vão ter dificuldades, vão ter momentos complicados em que o próprio diabo vai estar tentando contra você, trazendo dificuldade contra a sua vida, mas Deus diz assim, eu vou lutar por você. Em Jeremias ele deixa isso de forma mais clara para entender como que é esse agir de Deus. Jeremias 32, 17 a 19 diz o seguinte, ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdias até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Eu quero parar aqui, meus queridos. Quando o texto diz que Deus retribui a iniquidade dos pais nos filhos, isso não é maldição hereditária. Isso não é um castigo que Deus está dando, mas é um alerta que Ele está dizendo o seguinte, olha, se você, pai, se você agir dentro de casa, com o seu jeito de fazer as coisas, com o seu jeito de tratar uns aos outros ali no seu relacionamento, seus filhos vão ver isso. E a tendência deles copiarem isso é muito grande. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque senão a sua iniquidade vai passar para o seu filho, porque ele vai copiar os seus atos. Ele vai copiar os seus atos. Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Mas a iniquidade, Deus está dizendo assim, olha, eu vou cuidar disso, mas é importante que vocês voltem para mim. E o texto continua dizendo, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. E olha, presta atenção no final desse texto. Para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então Deus está pronto a nos abençoar. Mas Ele quer que nós estejamos junto dEle. Deus está pronto a lutar as nossas lutas, mas desde que nós mantenhamos comunhão com Ele. Deus está pronto para ser a nosso favor, desde que nós estejamos juntos dEle, que obedeçamos os seus mandamentos. Então, quando a gente olha para esse quadro todo, a gente pode observar claramente na mensagem que Moisés está tentando trazer ao povo, e eu quero resgatar para vocês isso, né? Nós estamos aqui pensando, ou enxergando, ou entendendo a narrativa desses fatos como sendo a maneira como Moisés está apresentando o maravilhoso plano de Deus para o povo lá no deserto. Lembra que a gente comentou sobre isso lá no início, nas primeiras lições? Moisés como pastor, escolhendo a maneira como relatar as coisas, a sequência das coisas, o que ele vai juntar de fatos para fazer com que o povo entenda essas coisas que nós estamos aqui conversando neste momento. Então Moisés mostra para o povo que a terra, o jardim do Éden, a bênção que Deus deu graciosamente, né, fora perdida porque o homem não obedeceu. Porque ele não cumpriu a sua parte na aliança feita com Deus. O povo então estaria aprendendo com essa história a importância da obediência, do relacionamento, de seguir as orientações de Deus para manter as bênçãos que Deus prometera. Aqui eles começam então a entender o conceito de aliança. Lembra que eu falei com vocês? Essa aliança que Deus fez ali, que o homem quebrou. Eles estão começando a entender por esses exemplos e começam a entender também a necessidade de obediência e de andar nos caminhos do Senhor. E agora Moisés então começa a contar esse processo, como foi que as coisas continuaram ali fora do jardim. A vida foi seguindo o seu ciclo e Moisés continua contando a história, mostrando mais exemplos de esperança e de obediência, e também outros exemplos de
desobediência e suas consequências. No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver o seguinte. Adão, versículos 1 e 2, capítulo 4 de Gênesis, versículos 1 e 2. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Tem outras versões que dizem assim, conheceu Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi agricultor. É interessante aqui a gente começar a entender algumas coisas, né? Lá no jardim, Deus tinha dito que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, dá para a gente perceber no texto que a Eva, quando ela se lembra disso, e ela se lembra que esse descendente poria fim a essa nova situação que eles estavam vivendo agora, que eles foram expostos, ela ficou cheia de esperança ao ficar grávida. E quando nasceu Caim, ela deu o nome dele de Caim, né? Exatamente por conta dessa esperança dela, né? O nome Caim significa auxílio do Senhor, o varão recebido com auxílio do Senhor. E aí ela fez isso tendo aquele desejo, aquela esperança de que, de fato, esse seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aí também teve um outro filho, Abel. E aí agora, Moisés, ele começa a explicar um pouco mais o que aconteceu com esses dois rapazes, né? Aconteceu que ao fim de um certo tempo, e aqui vocês podem perceber que a Bíblia não tem a preocupação de situar alguns fatos historicamente. A gente não sabe exatamente quanto tempo, mas depois a gente vai ver que foi bastante tempo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. As ofertas de Caim e Abel, elas começam a se diferenciar desde o início da narrativa de Moisés. Interessante quando a gente olha ali para Abel, diz o texto que Abel trouxe a sua oferta das primícias de seu rebanho. Isto é, Abel escolheu o melhor, que eram as primícias, para apresentar a Deus a sua oferta. E, diferentemente de Caim, nenhum adjetivo é citado para qualificar a oferta de Caim. É como se o texto dissesse simplesmente que ele pegou qualquer coisa e foi oferecer ao Senhor. Mas não foi isso que Caim tinha aprendido. Aqui nós começamos a perceber algumas coisas, né? Quando Caim e Abel vêm trazer as ofertas ao Senhor, entendemos que eles estão fazendo aquilo que Adão os tinha ensinado. Porque, vamos parar aqui um pouquinho. A gente saiu lá do Éden, acabamos de verificar ali como é que aconteceu as coisas no Éden, e agora tem essa narrativa aqui de Caim e Abel. Por que Caim e Abel vão oferecer ofertas ao Senhor? Certamente porque Adão ensinou que é assim que se faz. Deus deu o primeiro exemplo, quando sacrificou um animal para poder cobrir Adão e Eva, ali quando ele providenciou as roupas de pele para o primeiro casal, né? E ali nesse momento, essa ação de Deus ali, mostrando ainda de forma muito inicial a necessidade de se apresentar uma oferta e ensinando que isso era necessário para remediar, ou mesmo que temporariamente, né, o problema da culpa, do medo e da vergonha, que é a consequência do pecado do homem, né? Então Adão ensinou exatamente isso para os seus filhos. E aí agora, cada um deles vai apresentar a sua oferta. Moisés diz que
E aqui é importante a gente entender, meus queridos, quando a gente lê o texto bíblico, é fundamental que a gente preste atenção em algumas coisas, né? Moisés diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Isto é, primeiro, Deus se agrada de Abel, da atitude dele, da disposição do seu coração, da sua intenção. E então, por consequência, Deus se agradou de sua oferta. É interessante quando a gente percebe essas coisas, porque a gente vai ver que primeiro Deus olha para o adorador. Primeiro Deus olha o que está no coração da pessoa. Deus primeiro aprova o adorador e então aceita a sua adoração. É interessante que a gente vai ver que isto é o que Jesus, que é a revelação perfeita de Deus, a imagem do Deus invisível, ele nos diz lá no Sermão do Monte. Quando a gente olha lá o texto de Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, e olha, presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Então Deus está dizendo assim, conserta primeiro com Deus, olha primeiro para o teu coração, olha primeiro para a sua intenção, para aquilo que te motiva. Resolve o problema do pecado. Resolveu? Aí você vem e apresenta a sua oferta. Então, quando a gente olha a atitude de Abel, Abel fez exatamente isso. Abel foi alguém que Deus olhou para o coração dele e ele percebeu isso. E Deus percebeu a atitude do coração de Abel. Quando se faz a avaliação de Caim, o texto nos diz, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou de Caim. O texto começa claramente assim. Deus não se agradou de Caim. Como ele não se agradou de Caim, ele não se agradou também, o que quer dizer isso? Ele não se agradou da atitude de Caim. Ele não se agradou da intenção do coração de Caim. Ele não se agradou do que Deus viu no coração de Caim. E, portanto, ele não poderia aceitar a oferta de Caim. É importante entender que os dois, Caim e Abel, tiveram o mesmo ensinamento e a mesma orientação que Adão deu a eles. Né? Abel creu. Abel aprendeu. Caim não. Caim não aprendeu. E aqui, meus queridos, eu queria parar um pouco aqui para a gente pensar. Talvez uma das dificuldades maiores que nós temos hoje, enquanto servos de Deus, é a gente olhar para o nosso coração. É interessante, meus queridos, que o que Deus exige de nós é um coração puro. É interessante que quando Jesus vem falar sobre essas questões da lei, da obediência, lá na frente nos evangelhos, ele fala assim, olha, se você desejar a morte de alguém, você já a matou no seu coração. Se você agir indecentemente ao olhar para uma mulher, você já pecou no seu coração. Então o que Deus está querendo é que o nosso coração seja um coração novo, um coração puro. E é isso aqui que está sendo mostrado aqui a respeito do exemplo de Caim e Abel. É importante que a gente entenda que a atitude dos dois ali, Deus está olhando o coração de Caim e o coração de Abel. Deus está olhando como cada um dos dois se portou, como cada um dos dois se apresentou diante de Deus. E o texto diz, Deus se agradou de Abel, se agradou do adorador, por conta da sua maneira de se apresentar diante de Deus, o seu coração estava puro diante de Deus, e então Deus aceitou a oferta de Abel. Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta.
Próxima semana nós vamos entender um pouco melhor a atitude de Caim, né, para a gente ver qual foi o erro de Caim, qual é a característica do coração de Caim, da atitude de Caim. Mas eu quero convidar cada um de vocês agora para a gente parar um pouco e pensar. Pensar no nosso coração, meus queridos. A palavra de Deus diz que é do coração que procedem todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. O teu coração precisa estar puro diante do Senhor. O seu coração precisa ser um coração de um adorador que agrade a Deus. Nós vamos tentar entender de uma forma melhor e mais clara como é esse processo de agradar a Deus, esse processo de andar com Deus, esse processo de fazer a vontade de Deus. Não é do jeito que a gente quer. Aí nós vamos ver ali que ele fez as coisas da sua cabeça, do seu jeito, achando que qualquer coisa vale, né? E a gente viu que não é exatamente assim. Então, meus queridos, que cada um de nós saiba se colocar diante de Deus, saiba fazer essa avaliação, essa autoavaliação, permitindo que o próprio Espírito Santo de Deus nos convença, nos mostre o nosso erro. Aí a gente vai, então, pedir perdão a Deus, então a gente vai adorar e nós vamos ser aceitos na nossa oferta e na nossa adoração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Eterno, te agradecemos ao Senhor pela Tua presença conosco. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos falado ao coração, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem nos sustentado, Pai, e nós te louvamos por isso. Queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor olhe para o nosso coração. Como diz o salmista, Pai, sonda o nosso coração e vê se há em nós, vê se há em mim, Pai, algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade tão somente. Queremos seguir os Teus preceitos e fazer aquilo que te agrada, Pai. Por isso nós suplicamos, ajuda-nos, conforta-nos, dirige-nos. Nós oramos, Pai, e te suplicamos por cada pessoa que está aqui conosco agora neste momento. Em nome de Jesus. Amém.